Olá, companheiras, olá, companheiro e saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 17 de setembro. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Isabel Costa, dirigente do CEP, no Rio de Janeiro, e fala pra gente da luta contra a reforma administrativa e o pacote de Cláudio Castro. Escutamos também o companheiro Ismael César, da direção da CUT, que fala da luta nacional contra a aprovação da PEC 32. E ouvimos ainda o companheiro Daniel Valença, vice-presidente do PT no Rio Grande do Norte, que fala pra gente sobre o que está acontecendo na Argentina, também o cenário na América Latina. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast fazendo um brevíssimo resumo de alguns dos fatos importantes dessa semana, começando pela divulgação da mais recente pesquisa Datafolha. Da pesquisa, é importante que a gente tenha atenção com duas informações. Primeiro, é o fato de Lula ter ampliado a sua liderança, em especial quando se coloca no segundo turno. O presidente Lula agora tem 56% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro. A segunda coisa é a ampliação da rejeição ao governo Bolsonaro, que agora está em 53% entre os que consideram o governo ruim ou péssimo. No entanto, gente, atenção, ainda consideram bom ou ótimo o governo Bolsonaro 22% dos entrevistados. Isso é algo que a gente tem sempre reafirmado aqui. Existe uma base sólida na classe dominante, nos setores médios e também uma base popular que continua apoiando as posições do governo Bolsonaro. E essa base foi uma parte dela que se mobilizou no 7 de setembro. Não é algo inexpressivo, muito pelo contrário. O bolsonarismo ainda tem que ser derrotado nas ruas, numa disputa cultural e ideológica, para que a gente possa derrotá-lo também nas urnas. E por falar em urnas, essa semana a Câmara dos Deputados voltou a votar a reforma eleitoral, que tem sido tratada ao longo de algumas semanas. Nessa semana, o Arthur Lira articulou para que voltasse a ser votada a quarentena para juízes, promotores, militares e policiais. Essa proposta tinha sido derrotada na semana passada. A proposta que buscava criar a quarentena de 5 anos para juízes e promotores foi derrotada na última semana por 3 votos. E as demais propostas em relação a policiais, civis, militares, guardas municipais foram derrotadas por uma maioria mais expressiva. No entanto, Lira utilizou um mecanismo para colocar de volta os destaques em discussão. E dessa vez foi aprovado. Uma quarentena em um período menor, agora de 4 anos, mas para todas as categorias. Portanto, juízes, promotores, militares, policiais civis, militares e guardas municipais. No entanto, essas e aquelas outras mudanças que foram aprovadas na Câmara, como por exemplo, a volta das coligações, a criação da federação partidária, tudo isso ainda precisa ser votado no Senado Federal. E matéria de hoje, de um dos jornalões, diz que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está colocando em dúvida a votação do Código Eleitoral, em especial naquelas regras que, teoricamente, começariam a valer nas eleições de 2022, buscando uma certa modificação para que essas regras só valessem a partir das eleições de 2024. Sobre esses assuntos, importante destacar nesta votação a orientação correta da bancada do partido a favor da criação da quarentena e também destacar a importância que tem a bancada do PT no Senado adotar posições que sejam coerentes com aquilo que o PT sempre tem defendido. Quando o debate chegar lá, por exemplo, que a bancada se posicione contrariamente a propostas como, por exemplo, o retorno das coligações proporcionais. E pessoal, além disso, tem 2 outros assuntos que a gente queria destacar e chamar a atenção. O primeiro diz respeito à possível fusão entre o PSL e o DEM.
um movimento que está caminhando a passos largos para a criação de um grande partido de direita no nosso país, comandado, olha só por quem? Luciano Bivar e ACM Neto. Caso essa fusão se concretize, o que a gente vai ver é um resgate do processo de decaimento que vinha vivenciando o Democratas e também uma busca do PSL de se renovar. Afinal, foi o partido que elegeu o Bolsonaro e que, nesse momento, ainda detém uma das maiores bancadas na Câmara dos Deputados. Esse movimento de fusão pode provocar mudanças muito significativas no tabuleiro. Afinal de contas, a gente vai falar de um grande partido, com uma grande bancada, com um grande fundo eleitoral que vai certamente disputar as posições do chamado Centrão. E uma outra coisa que diz respeito a essa disputa no centro, no centrão, na direita, no bolsonarismo, diz respeito ao anúncio feito pelo governo Bolsonaro do aumento do IOF para financiar o Auxílio Brasil / Novo Bolsa Família. Essa proposta de Auxílio Brasil, como a gente já falou aqui no podcast, a gente escutou inclusive a ex-ministra Tereza Campelo, é na verdade uma proposta para acabar com o Bolsa Família, que tem alguns objetivos muito nítidos. Primeiro é acabar com o legado de uma política que foi muito importante para combater a fome e a miséria no nosso país, que é um legado dos governos do PT. Segundo, é acabar com o Bolsa Família de fato, porque o Auxílio Brasil é um retorno àquelas políticas neoliberais no tempo de FHC, onde não tem nenhum papel estratégico ou estrutural e que sequer tem recursos para continuar existindo depois do ano de 2022. É um programa meramente eleitoreiro e que vai ser disputado pela direita, pelo centrão, pelo bolsonarismo, com objetivos eleitorais para 2022. E, portanto, é fundamental que nós, do PT, da esquerda, enfrentemos esse discurso fazendo a defesa contundente do Bolsa Família e afirmando categoricamente que o objetivo deles é acabar com essa política. E dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Isabel Costa, que é dirigente do CEP, lá no Rio de Janeiro, e fala para a gente sobre os ataques do governo Cláudio Castro contra servidores públicos e também a resistência contra a reforma administrativa. Nesta semana, os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público do Rio de Janeiro fizeram uma importante movimentação. No dia 14 de setembro, na porta da Assembleia Legislativa, nos somamos às manifestações contra a PEC 32, a PEC da morte, que destrói as carreiras do funcionalismo público e precariza ainda mais os serviços fundamentais à população. No Rio de Janeiro, esse desmonte está em curso há alguns anos. Nós já tivemos reforma previdenciária no governo do estado, vários municípios importantes, como Caxias, já vêm implementando mudanças previdenciárias e retirada de direitos dos trabalhadores do funcionalismo público. Essa manifestação do dia 14, além de se somar à luta contra a PEC 32, ela também foi uma manifestação contra o pacote de Eduardo Paes, PLC 04, que vai no mesmo sentido da retirada de direitos, de um grande arroxo fiscal sobre os servidores públicos do município. Por fim, nesse dia, estivemos concentrados na porta da Alerj, porque o governador Cláudio Castro apresentou em primeira audiência pública o seu pacote de adesão ao regime de recuperação fiscal, uma proposta que destrói com a carreira, retira direitos históricos de décadas de luta dos trabalhadores do funcionalismo estadual, como, por exemplo, triênios, mudanças por tempo de serviço, implementa uma nova reforma da Previdência. É importante não esquecer que, desde 2016, o governador Pezão, aqui no Rio de Janeiro, já havia imposto o desconto previdenciário de 14%. E o governador, com o seu pacote, dá um calote salarial nos servidores, porque estamos há 8 anos, desde 2014, sem reajuste salarial, e o projeto se compromete apenas com uma reposição de perdas acumuladas a partir de 2017. Dissemos um grande não vamos aceitar esse pacote privatista de desmonte do Estado fluminense e, portanto, estamos na rua. Na semana que vem,
dia 21 de março, novamente, os trabalhadores do Serviço Público Estadual estarão em luta na porta da Alerj e a educação, outras categorias também, farão uma grande paralisação. Vamos à luta. Valeu, Isabel. Obrigado, companheira. Pessoal, a Isabel é candidata também, lá no Rio de Janeiro, ao setorial de educação do Partido dos Trabalhadores no Rio. E tem todo o nosso apoio. Tamo junto, Isabel. Vamos agora para o Distrito Federal. De lá, a gente vai escutar o companheiro Ismael César, que é da direção nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. O Ismael fala para a gente sobre a luta lá em Brasília contra a votação que aconteceu na comissão especial que está analisando a PEC 32, que é justamente a reforma administrativa. Pois bem, Patrick, essa semana nós tivemos uma vitória, digamos, parcial, que foi o adiamento da votação na Comissão Especial da Câmara dos Deputados do projeto de emenda constitucional número 32, a malfadada reforma administrativa do governo Bolsonaro. Na realidade, esse projeto, como já foi explicado aqui, deforma o Estado brasileiro, acaba com o concurso público, acaba com a estabilidade dos servidores, permite a terceirização em larga escala, a privatização. Então, serviços essenciais, hoje cumprido pelo Estado, à população brasileira, como saúde, educação, saneamento, defesa do meio ambiente, defesa dos índios, inspeção federal, agropecuária, ou seja, todos esses serviços que são importantes para a população poderão deixar de existir ou mesmo ser terceirizados ou mesmo privatizados caso essa reforma administrativa seja aprovada. Essa semana foi intensa aqui, não só em Brasília, mas no país inteiro. Já no dia 14, houve uma pressão dos servidores nos principais aeroportos desse país, né, pressionando os parlamentares nas suas bases eleitorais. E aqui no Distrito Federal, no dia 14, os parlamentares foram recebidos por mais de 200 trabalhadores do serviço público aqui no aeroporto de Brasília, recepcionando esses parlamentares, afirmando com palavra de ordem, se votar a reforma administrativa, não voltam, né, o ano que vem, ou seja, porque terá eleição ano que vem e que, portanto, a população não os reelegerá. Então, foi uma calorosa, digamos assim, recepção aos parlamentares na terça-feira aqui em Brasília. E à tarde, já na terça-feira à tarde, algumas caravanas estiveram aqui em Brasília e houve uma marcha até o Congresso Nacional de servidores públicos das três esferas, federais, estaduais e municipais, que fizeram uma importante pressão junto à Câmara dos Deputados e aqueles parlamentares. No dia 15 também, idem, houve uma Assembleia Popular aqui em Brasília, onde foi denunciado, né, o teor dessa reforma administrativa, com a participação da sociedade civil, com a participação de parlamentares que vão votar, que já se posicionaram contra esse projeto no Congresso Nacional. E, para uma surpresa positiva nossa, foi a declaração do presidente da Câmara dos Deputados, reconhecendo que o governo não tem hoje a segurança, né, a garantia de que teria 308 parlamentares dispostos a colocar as suas digitais num projeto que acaba com o concurso público, que abre a possibilidade de demissão de servidores, que abre as portas para a privatização e, como eu bem expliquei, inclusive com o fim de importantes serviços prestados à população brasileira, que abre as portas para o apadrinhamento político, né, e que, inclusive, pode ser derrotado no Senado Federal, lembrando que aconteceu o desfecho ocorrido com a medida provisória 1045, que foi a carteira verde e amarela, e que foi derrotada no Senado Federal. Então, portanto, há uma pressão muito forte sobre os deputados federais e o governo não tem aí, certamente, os 308 votos necessários para aprovar esse projeto. As entidades dos servidores públicos se reuniram, decidiram para a semana que vem, a partir do dia 21, manter toda a pressão junto aos parlamentares. Algumas caravanas se dirigirão a Brasília já no dia 21, 22 e 23, para manter a pressão junto aos parlamentares. Nesta quinta-feira também teve uma reunião da direção nacional da CUT, ampliada com seus ramos e federações, onde também foi debatido o tema, e a orientação da CUT é que haja atividades nos estados, nos municípios, nas câmaras municipais,
as câmaras legislativas dos estados, para pressionar os vereadores, pressionar os deputados estaduais, para que deem um recado aos deputados federais que, caso eles votem na reforma administrativa, eles não irão voltar a Brasília a partir de 2022, porque não serão reeleitos não só pelos servidores públicos, que farão a denúncia de todos esses parlamentares que se posicionarem a favor do governo, mas que também não terão o voto da população em geral. E para nós, Patrick, derrotar essa PEC 32 é também um passo para acabar com esse governo que infelicita a nação, ou seja, um governo que destrói o serviço público, e essa é uma luta que é árdua, difícil, mas que podemos dizer hoje que a mobilização ocorrida é possível, né, derrotar essa PEC 32. E já convocamos aqui a jornada de luta que se inicia no dia 21, agora de setembro, terça-feira próxima, com a vinda de representações a Brasília, pressão nos aeroportos, assembleia nas bases dos parlamentares, atos e manifestações nos municípios, para que os parlamentares saibam da força dos servidores, a força da classe trabalhadora, e que a população brasileira está atenta ao que está ocorrendo. E a expectativa nossa é que, derrotando o governo nesse projeto de emenda constitucional, nós possamos dar um passo a mais para encurtar o mandato do governo Bolsonaro, criando as condições para reforçar o ato do dia 2 de outubro, por mais um ato fora Bolsonaro, que com certeza os servidores irão participar, e que, portanto, é necessário, ao derrotar a PEC 32, nós estaremos dando um passo fundamental para derrotar o próprio governo. É isso aí, Patrick, a luta continua e a expectativa é de muita mobilização e que possamos, de fato, derrotar o governo na próxima semana. Valeu, Ismael. Sigamos juntos contra essa reforma do governo Bolsonaro. E, pessoal, muitas e muitos de nós estamos acompanhando ao longo dos últimos dias o que tem acontecido na Argentina. Sobre esse assunto, a gente pediu que o companheiro Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, professor da UFESA, contasse para a gente como é que está a situação lá. Mas para explicar um pouquinho, foi publicada uma carta da ex-presidenta e atual vice-presidenta Cristina Kirchner sobre o assunto. E eu leio o finalzinho dessa carta antes de passar para o Daniel. A Cristina Kirchner diz, abre aspas, fui presidenta durante 2 períodos consecutivos. No ano de 2008, nós atravessamos a maior crise global depois da Grande Depressão nos anos 30. Suportamos corridas cambiárias permanentes, com muito menos reservas no Banco Central do que as que temos na atualidade, e o assédio de vários fundos. Sei que governar não é fácil, e a Argentina, menos todavia. Até sofri com um vice-presidente declaradamente opositor ao nosso governo. Durmam tranquilos, os argentinos e as argentinas. Isso nunca vai a suceder comigo. Também estou convencida que será possível solucionar os problemas que deixou o macrismo de baixos salários, altíssima inflação, endividamento vertiginoso com credores privados e a volta do FMI com um empréstimo de 44 bilhões de dólares, etc, etc, etc. Votando o macrismo ou voltando às suas ideias. Quando tomei a decisão, e o faço na primeira pessoa do singular, porque foi realmente assim, de propor a Alberto Fernandes como candidato a presidente de todos os argentinos e as argentinas, o fiz com a convicção de que era o melhor para minha pátria. Só peço ao presidente que honre aquela decisão. Mas, por sobre todas as coisas, tomando suas palavras e convicções também, o que é mais importante que tudo, que honre a vontade do povo argentino. Fecha aspas. Esse é o final de uma longa carta publicada pela atual vice-presidenta Cristina Fernandes de Kirchner, no momento em que existe mobilizações acontecendo na Argentina e depois de uma derrota eleitoral que o peronismo sofreu nos últimos dias nas eleições legislativas e locais. Sobre esse assunto, a gente escuta agora o companheiro Daniel Valença. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, na Argentina houve uma derrota retumbante do peronismo.
Nós já abordamos aqui que a pandemia tem colocado todos os governos em situação delicada na região, porque, enfim, a crise econômica torna ainda mais difícil atender aos reclamos sociais, econômicos da população, mas há uma crítica muito forte quanto à política econômica no governo Alberto Fernandes, no sentido de que até houve previsões importantes de proteção ao emprego e à classe trabalhadora, mas, por outro lado, não se executou o orçamento de maneira que garantisse políticas públicas para atacar a desigualdade e a pobreza deixados pelo governo do Macri. E aí, Patrick, agora, recentemente, a Cristina Kirchner, a vice-presidenta, soltou uma carta fortíssima dizendo que quem não está disposto a governar para defender os direitos dos trabalhadores e do povo argentino poderiam ir fazer outras coisas de suas vidas que não assumir uma tarefa em um governo peronista. Os rumores que há é que o Alberto Fernandes vai mudar todo o seu gabinete após essa carta da Cristina, e realmente a situação do país é crítica e tensa nesse momento. Vamos ver quais vão ser os rumos que o governo de Alberto Fernandes vai dar daqui para frente. Lembrando que era uma eleição primária, então não houve mudança na correlação no interior do Estado, na correlação de forças no interior do Estado, mas sim representou um sinal vermelho para o governo e que exige mudanças imediatas para que não haja o retorno da direita nos próximos pleitos eleitorais. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E a gente fica acompanhando os desdobramentos do que está acontecendo na Argentina e voltamos a esse assunto nos próximos dias. E, pessoal, terminamos a edição de hoje do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, lembrando a militância da tendência petista, a articulação de esquerda, que nesse final de semana, dias 18 e 19, a AE completa 28 anos de existência. Foram nos dias 18 e 19 de setembro do ano de 1993 que a tendência petista surgiu. Por essa razão, nesse fim de semana, no domingo, a gente vai publicar um primeiro episódio de uma série de publicações especiais no nosso podcast contando a história da articulação de esquerda. Fiquem atentos, a gente vai publicar alguns episódios, trazendo inclusive alguns companheiros e companheiras que vivenciaram esse período desde antes do surgimento da AE e que acompanharam esses 28 anos de tendência. Parabéns à articulação de esquerda, viva a tendência, saudações petistas e, nesse caso, até domingo.